No caso do arquivo pessoal, tem essa dificuldade, né? E no arquivo do político, tem uma dificuldade maior ainda, que não está presente só no arquivo político, que é a presença de uma coisa chamada gabinete, de um grupo de assessores que estão a serviço desta pessoa, que, por conseguinte, está a serviço do país, do Estado, da coletividade. Na maior parte das vezes, a gente não se dá conta desse coletivo que está por trás do arquivo pessoal. E isso foi o que mais nos chamou a atenção. Se a gente estivesse voltando lá nas primeiras telas lá que fala da formação do acervo, vocês devem ter percebido que veio de uma série de lugares ligados ao gabinete. Assessoria particular, secretaria particular, assessoria de imprensa, núcleo de documentação do gabinete. Uma série de assessores trabalhando para o Mário Covas. E, no caso específico do Mário Covas, isso é muito forte, porque a vida dele foi a política. Né? É muito forte isso. É uma pessoa que viveu a política desde o começo da vida adulta e viveu até morrer, até o dia da morte. Esse grupo de assessores trabalhando para ele. Então, você tem uma instituição que está a serviço de uma pessoa que acaba ela própria virando uma instituição. Nós perdemos essa dimensão, na maior parte das vezes, que a gente está trabalhando com arquivos pessoais. E não só o político. No político, isso fica muito próximo, fica visível. Mas artistas têm assistentes, cientistas têm alunos e assistentes também. Os cientistas, amanhã o Paulo Elian vai falar, eu quero perguntar isso para ele, os cientistas têm o caso da mistura do que é o laboratório com o que é a sua atividade de pesquisa individual, e isso tudo, né, tem uma mistura também muito complicada, mais complicada do que esse caso específico. E todas as instâncias da vida pública, porque o gabinete particular é uma instituição política no Brasil. Né? Juízes têm, parlamentares têm, qualquer titular de cargo público tem um gabinete a serviço, e o arquivo de gabinete é considerado o seu arquivo pessoal. Né? É interessante, eu não sei se algum de vocês ocorreu de acontecer isso, mas eu tive algumas vivências por atividade profissional, eu estar trabalhando em arquivos administrativos, arquivos correntes de algumas instituições, no momento em que ocorria uma troca de gabinete, ou de presidência da instituição, ou de juiz responsável, quem quer que fosse, de parlamentar, né, na troca de parlamentar. E é sempre muito interessante isso. É uma coleta geral de tudo que está, um esvaziar de armários, ou um carregar armários, para deixar o espaço liberado para que o próximo ocupante chegue. Né? Essa memória vai com as pessoas, individualmente. Né? Ela não fica. E a gente não tem visto, com exceção das instituições especializadas aqui em arquivos políticos, de titulares de cargos públicos e de personalidades políticas, a gente não encontra isso muito frequentemente. Não sei se porque durante muito tempo na história do Brasil a gente houve um medo da história oficial, né? E o que é oficial não estava, né, privado, mas com característica oficial ficou um pouquinho esquecido, né? Você pensava em outras categorias de arquivos privados para recolher. Essa documentação ainda está muito espalhada, mas a gente tem uma infinidade de titulares de cargos públicos que têm documentação e que não tem para onde enviar esse material. E aí você tem uma outra questão, que acho que é muito interessante, que é a questão dos assessores. Né? É um exemplo do Mário Covas. Mário Covas tinha uma série de assessores que o acompanharam através da vida. Essa série de assessores foram os responsáveis por garantir que esse acervo existisse. Nas condições em que ocorreu, né, o falecimento do titular, facilmente esse material poderia ter se perdido. Muito facilmente. Né? Muitas vezes as pessoas, na dor e da perda, acabam esquecendo de que esse material todo está lá e está guardado e precisam trabalhar e vão começar outras coisas. Acho que um dos grandes méritos da equipe de instituidores da Fundação Mário Covas foi que havia todos esses assessores envolvidos em recolher e garantir a unicidade dessa documentação para formar o que acabou se tornando o Fundo Mário Covas. Não fosse a preocupação de todas essas pessoas que estão escondidas aí, que não apareceram,
isso não teria acontecido. Mas, fazendo o círculo novamente, por que isso aconteceu? Por que esses assessores se preocuparam com isso? Eu tirei duas frases de assessores, um que foi secretário, o Oswaldo Martins, que foi secretário da Comunicação Social, durante os governos, mais de um governo, Mário Covas, mas esse caso especificamente no governo do Estado, e o Dr. Antônio Carlos Isaac Maluf, que hoje é presidente da Fundação, que foi secretário particular do governador durante muitos anos, até a morte dele. Nos dois casos, a informação, a fala dos dois é a mesma. O Mário Covas tinha uma obsessão pela informação. Era um jeito de governar. E essa obsessão pela informação não era simplesmente, eu quero ficar sabendo mais ou menos o que está acontecendo, não. Eu quero detalhes, detalhes concretos, detalhes objetivos e exatos. Não me fale mais ou menos, porque isso não serve. É até folclórico as brigas homéricas que haviam entre eles, os assessores, porque os assessores davam informação pela metade, e ele ficava maluco, espumando de raiva e brigava com todos. Isso a gente via na vida comum, né? Na televisão você ficava sabendo dessas coisas. Era uma característica de personalidade. Né? Por conta dessa característica de informação, por essa necessidade insaciável de qualquer informação, os assessores acabaram adquirindo a cultura de coletar dados e arquivar dados sobre qualquer decisão a ser tomada. Tá? E eu acho que é isso que é uma coisa importante que a gente tem que começar a prestar atenção quando existem arquivos privados dessas entidades públicas, né? Dessas pessoas que são entidades. Quem está em volta e que cultura existe no entorno dessa pessoa, quem são as pessoas de influência para o arquivo que acabam fazendo com que esse arquivo seja maior, seja menor, seja mais complexo ou não. Isso conta muito de quem é a pessoa que titular do fundo de arquivo que está sendo coletado. Né? E é uma coisa que nem sempre a gente percebe. Eu comecei a pesquisar, procurar, e eu descobri que não tem muita literatura sobre isso no Brasil. Né? Não tem essa literatura sobre a cultura de gabinete, sobre a cultura dessas pessoas que são instituições, da personalidade. Né? A gente está falando de arquivos de personalidades, essa é uma característica do arquivo de personalidade. Né? A questão da jurisdição é uma questão muito importante, está um pouquinho mais tratada já, mas a questão da cultura do arquivo de personalidade, do arquivo pessoal, que está envolvido aí, ela não é comum. Né? E isso serve para todo mundo, né? para todas as instâncias. Então, o que eu queria deixar de mensagem para vocês é isso. Né? Existem muitas questões envolvidas na produção, que para compreender, da produção de um arquivo, que para fazer com que seja possível compreender esse arquivo, é necessário que a gente investigue também essa história arquivística, de como nasceu, como foi formado, de por que, afinal de contas, aquele acervo foi formado. E esse porquê nunca é um porquê, são vários. Né? São várias condições que acabam dando uma característica específica para um arquivo. Tá? Não vou me alongar mais. Agradeço pela oportunidade. Tem mais o último. Aí agradecer aos nossos patrocinadores, né? Que graças ao MINC e ao MINC e a esse povo todo está podendo acontecer por enquanto. Obrigada.